Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. É muito bom, pessoal, estar de volta com vocês para mais uma aula e principalmente uma aula que, em particular, eu gosto muito, que é a aula sobre o movimento expressionista. Aqui é a Ilane Leite para mais uma aula da área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? Com componente curricular em artes e assunto de hoje que a gente vai falar será movimento expressionista. Objetivos do Enem, né? Conhecer as várias tendências da pintura que mudaram a arte no final do século XIX. E aí eu já comecei a trabalhar com vocês os movimentos, né? Do impressionismo, pós-impressionismo e chegamos ao expressionismo. Entender como o movimento expressou as aflições e esperanças da época, né? Principalmente baseando-se no trabalho dos artistas, Van Gogh, Cézanne, Toulouse, Gauguin, Kirchner, Frida Kahlo. Perceber temas e estilos dos principais artistas. Debater os estilos e diferenciá-los quanto à produção artística, né? E a gente está percebendo ao longo das nossas aulas que cada artista tem uma característica única, uma identidade própria, né? Cada um trabalha as suas especificidades de uma forma muito mais íntima e com muita liberdade. Então, vamos lá. A imagem que eu coloquei aí para vocês, né, já é uma imagem de Van Gogh. Van Gogh vai ser um dos expoentes importantes do expressionismo. O Velho Triste já começa a dar um indicativo para a gente de como é a arte do expressionismo, né, onde ele vai trabalhar muito essas expressões humanas. Então, pessoal, vamos lá. O expressionismo foi um movimento estético da arte moderna do início do século XX que teve seus expoentes nas artes plásticas, mas ela também se estendeu para muitas modalidades artísticas, tá? Para o teatro, para a dança, para a música. Contrapôs ao academicismo artístico, porque enquanto o academicismo voltava as suas atenções para a parte técnica, né, da produção artística, do conservadorismo, do formalismo, o movimento expressionista buscava trabalhar realmente as expressões humanas. Então, ela vai realmente se opor a esse processo do academicismo e principalmente a representação objetiva do impressionismo, que voltava todo o seu olhar para o tecnicismo, representar as imagens que estão na natureza naquele exato momento do dia. Os artistas do expressionismo, eles não queriam representar isso. Eles queriam que a expressão ficasse livre, a produção se tornasse cada vez mais livre, porque eles valorizavam os aspectos não mais racionais, não mais técnicos, mas sim os aspectos irracionais e instintivos no processo artístico. Engajados em um projeto de crítica social do seu tempo, eles puderam mostrar para a gente características importantes e processos históricos e políticos que foram importantíssimos na época. Os expressionistas comumente elogiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representado de maneira sombria, com figuras deformadas, mostra pra gente que toda essa liberdade que foi construída lá no pós-impressionismo pode ser expressada agora no expressionismo. E a gente não vai agora ver os artistas com um processo artístico voltado apenas para si. Mas a arte também vai ter um processo engajado, vai ter um processo de denúncia. Então a gente vai conhecer muito sobre o que foi o contexto histórico, a contemporaneidade e também a gente vai conhecer um pouco da vida de cada um dos artistas. Nas características do expressionismo, né, como eu estou falando para vocês que foi um movimento livre em que o artista pode trabalhar de forma clara, né, os seus sentimentos, com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo vai buscar ser uma expressão onde ele vai mostrar por completo todos os seus sentimentos e as emoções. Os artistas, eles vão distorcer a realidade porque eles não estão entrelaçados a processos técnicos, tá? Então, a questão da agradabilidade, ela não entra no expressionismo. Os artistas, eles vão distorcer os temas, revelando sobretudo o lado pessimista da vida. Essa escola, ela reflete a angústia existencialista do indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna industrializada.
Por mais que o movimento expressionista tenha surgido de artistas completamente diferentes e adversos, a gente vai perceber que ela vai utilizar algumas características nas produções artísticas que vão... É como se fosse representar a obra. Então, as características, de modo em geral, terão, tá? Contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como angústia e solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, e valorização de temas sombrios, trágicos. Podem perceber que quando a gente vê a obra do expressionismo, o artista retrata muito um pouco do que é ele. Lembrando para vocês, né, e até mesmo coloquei para vocês Noite Estrelada de Van Gogh, muita gente adora essa obra, né? Mas você sabia que quando Van Gogh pintou essa obra, ele estava internado em uma clínica? Pois é. Quando a gente olha as obras do expressionismo, a gente percebe um pouquinho da história, um pouquinho da vida do artista. Dentre os artistas, dentre os principais artistas, estão Edvard Munch, Van Gogh, Gauguin, Cézanne. Né? Quando ele coloca muitos outros, é porque o movimento expressionista ele foi um movimento que ele abrangeu um tempo, né, muito grande nas produções artísticas. A gente vai ver, por exemplo, dentro do romantismo, lá no finalzinho do século XIX, Francisco Goya. Se a gente olhar um pouco do trabalho de Goya, a gente percebe que ele tinha um ar expressionista. Né? E aí a gente vai ver ao longo dos anos que muitos artistas irão se caracterizar a esse movimento. Então, quando ele coloca pra gente, entre outros, a gente vai ver Frida, a gente vai ver Modigliani, a gente vai ver Toulouse-Lautrec, todos eles com essa característica expressionista. Edvard Munch, por exemplo, foi o pintor do grito, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Eram representações bem distantes da realidade, porque o artista queria expressar ali aquele momento, né, aquele sentimento. E ele trabalhava muito com o rebuscamento, ele se afastava da expressão realista. Né? Além disso, Munch é muito claro quando demonstra a dor, o medo, o sofrimento, a solidão e as suas retratações. Em suas retratações, acredita-se que esse pessimismo se deve à morte prematura da mãe e seus distúrbios psicológicos. Se vocês tiverem um tempinho, estudem um pouquinho sobre a vida de Edvard Munch, é bem interessante. E o grito é como se fosse o espelho da própria alma do artista. Outro grande representante do movimento expressionista foi Ernst Ludwig Kirchner. Esse artista alemão foi um dos fundadores do grupo de pintura expressionista A Ponte, né, a ponte de Brücke, a ligação entre artista e obra de arte. Influenciado pelo cubismo e fauvismo, o pintor alemão deu formas geométricas às cores e despojou-as de sua função decorativa por meio de contrastes agressivos, com o fim de manifestar sua verdadeira visão da realidade. De que forma Kirchner fazia isso? Quando você olha 5 mulheres na rua, você pode observar que, por mais que esse tenha sido um tema aparentemente ingênuo, ele é tratado de forma inquietante. Né? Analisando essas obras, essas 5 mulheres vestidas com essas roupas elegantes, elas parecem ali imobilizadas numa calçada, observando uma vitrine. Aí a gente percebe que as extremidades das figuras são alongadas, né, até a linha dos sapatos. Né? E aí a gente percebe alguns efeitos, né, nos chapéus, mas isso confere a elas um ar maldoso, um ar arrogante, que é reforçado pelas expressões duras, né, dos seus rostos. Então, quando a gente olha para a obra de Kirchner, a gente entende um pouco o que é o expressionismo, porque ele enfatiza a sugestão, né, de aspereza e de dificuldade de relacionamento entre homem e entre homem, né, a sociedade e as emoções. Então, quando a gente olha para as obras de Kirchner, a gente consegue ver nitidamente características do expressionismo. E aí eu mostro para vocês Vincent van Gogh, né? Não posso deixar de falar de Van Gogh. Se empenhou profundamente em recriar os seres humanos e a natureza através da cor e emoção, que para ele era o elemento fundamental da pintura. Foi uma pessoa solitária, pintava movido pelo ambiente e pelas experiências. Aí a gente vê aí o quarto em Arles, né?
Aí falando rapidinho sobre o quarto em Arles, embora ele buscasse, né, essa impressão de tranquilidade nesse quadro, essa pintura reflete uma atenção e uma solidão intensa de Van Gogh. Né? Se a gente for olhar esteticamente, tecnicamente a obra, a perspectiva do chão e dos móveis, eles são distorcidos. Os objetos do quarto estão desarranjados, não têm relação entre si, o chão aparenta cair para frente, né? A janela está entreaberta, os quadros pendem à direção à cama, os móveis em diagonal, tudo parece refletir o caos em que Van Gogh mergulhava. Né? O artista ele não se preocupou em representar um espaço físico de modo realista, mas representou o interior, né? E a subjetividade do espaço de forma emocional. Então é bem interessante quando a gente vê o movimento expressionista, porque o artista de fato representa exatamente o que sente. Aí a gente viu com Kirchner, com Edvard Munch, com Van Gogh, e a gente vai ver com todos os outros que se enquadram dentro desse movimento. Queridos, muito obrigada, né, por esta participação, por acompanhar as nossas aulas, e eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Obrigada, tchau!